Olá, sétimos anos. Vamos hoje estudar os triângulos, tá? O que é um triângulo? Triângulo é um polígono com três lados. Então, qualquer figura, qualquer polígono que tenha três lados, tá? Ele é um triângulo, tá? Também é chamado de trilátero. Triângulos ou trilátero. Por que trilátero? Porque tem três lados, tá? Quais são os elementos de um triângulo? Os elementos de um triângulo são os lados, os ângulos e os vértices. Então vamos observar aqui esse exemplo, tá? Aqui é um triângulo, tem três lados. Quais são os lados? AB, BC e AC, tá? Também pode ler o contrário, CA, pode ler CB, BA, tudo faz, tá? Os ângulos são os ângulos A, B e C, tá? Os ângulos vão ser em graus. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ele pode medir 40 graus, tá? Os ângulos vão ser em graus. E os vértices, eles são os pontos de encontro, tá? Dos lados, né? Então aqui, ó, o vértice A. Esse vértice A é o encontro do lado AB com o lado AC. O vértice B é o encontro do lado AB com o lado BC, tá? Mas para ser um triângulo, tem uma condição de existência, tá? Para que seja triângulo. Qual é essa condição? A condição é que a medida de qualquer um dos lados, qualquer um deles, seja menor que a soma dos outros dois lados, tá? Então aqui um exemplo. 3, 4 e 5. O que acontece, ó? Se eu pegar aqui o 5, né? Ele é menor que a soma dos dois. Menor que 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. Tá? 3 é menor que 4 mais 5, que é 9. E 4 é menor que 3 mais 5, que é 8. Então, esse triângulo aí, tá? Ele satisfaz a condição de existência, tá? Bom, vamos agora para a classificação dos triângulos, tá? Os triângulos, eles podem ser classificados de acordo com seus lados ou com seus ângulos, tá? Então, esses três triângulos de cima, eles são classificados de acordo com o lado, tá? Então, aqui nós temos um triângulo escaleno. Por quê? Porque os três lados, eles têm medidas diferentes, tá? Por exemplo, 7 centímetros, tá? 9 centímetros e 8 centímetros, tá? Então, ó, como esses três lados têm medidas diferentes, esse é um triângulo escaleno, tá? O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais, tá? E um diferente. Então, ó, por exemplo, eu vou dizer que esse lado aqui tem 10 centímetros e esse tem 10 centímetros, tá? Então, como esses dois lados têm a mesma medida, eles são, né? Quer dizer, esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? E esse aqui? Esse aqui pode ser qualquer lado, sei lá, qualquer medida. 6 centímetros, tá? Então, ó, escaleno tem três medidas diferentes. Isósceles tem duas medidas iguais, os lados, né? E o equilátero, ele possui três medidas iguais. Ou seja, os três lados
tem a mesma medida, tá? Então, por exemplo, 7 centímetros, 7 centímetros e 7 centímetros, tá? Então, essa foi a classificação de acordo com os lados. Agora, vamos para a classificação, tá? De acordo com o ângulo. O triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo interno maior que 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, tá, de azul, ele tem medida, tá aqui, maior que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo pode ser 130 graus, tá? Então, como é maior que 90, ele é obtusângulo, tá? Retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui ângulo reto, tá? Não importa o lado, só importa o ângulo. Então, se aparecer aqui, ó, esse quadradinho assim, com esse pontinho no meio, isso representa um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, esse ângulo é 90 graus. Com isso, nós temos um triângulo retângulo, tá? E o triângulo acutângulo, ele tem medidas, os ângulos têm medidas menores que 90 graus, tá? Então, por exemplo, pode ser aqui 65, pode ser aqui 55 e aqui pode ser, no caso, tem que ser, né, 60, tá? Por que eu falei tem que ser? Porque, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é igual a 180 graus, tá? Então aqui, 65, ó, mais 55, mais 60, dá 180 graus. Então, todo triângulo, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, tá? Bom, gente, agora vamos estudar, tá? Os ângulos de um triângulo e a área de um triângulo, tá? Bom, sobre ângulos do triângulo, o que é que nós temos que saber, né? Nós temos que saber o seguinte, que a soma desses três ângulos sempre dão 180 graus, tá? Então, ó, somando os três ângulos, o resultado é 180 graus, tá? Aqui tem um exemplo. Eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Por que é retângulo? Porque tem um ângulo reto, tá? Aí tem aqui um ângulo que é 30 e o outro que é x. Eu quero saber a medida x desse ângulo, tá? Então, ó, esse ângulo reto, ele mede, né, 90 graus, certo? Então, como é que eu vou fazer para achar o ângulo x? Ó, a soma dos três tem que dar 180 graus. Então, faço x mais 90 graus mais 30 graus, que é igual a 180 graus. X, vou somar, né? Vou somar aqui esses dois. Aí dá mais 120 graus, que é graus também, que é igual a 180 graus. Então, x vai ser 180 graus menos 120 graus. X vai ser 60 graus. Então, esse ângulo que nós não sabemos mede 60 graus, tá? O x daqui, ó, mede 60 graus, tá? Agora,
vamos para a área de um triângulo. Primeiro, o que é uma área? Né? Área é o espaço, tá? Dentro de um triângulo. É o espaço que ele ocupa. Então aqui, ó, tem aqui um triângulo, né? Esse espaço aqui dentro do triângulo é a área, tá? Então, para achar a área, eu vou utilizar essa regra aqui, né? Essa fórmula. A área de um triângulo vai ser a base vezes a altura e divide por 2. Então, ó, por exemplo, se eu tenho aqui, olha só, se eu tenho aqui um triângulo, assim, ó, esse triângulo, né? Então, gente, aqui é a base, tá? E a altura não é esse lado e nem muito menos esse lado. A altura vai ser aqui, ó, desse vértice, descendo aqui, ó, perpendicular à base, tá? Como assim perpendicular? Gente, quer dizer que forma um ângulo de 90 graus com a base. Qualquer altura tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, tá? Por exemplo, a parede da sua casa, ela está em pé, né? Só que a parede, ela só está em pé porque ela está formando um ângulo, né, de 90 graus com o piso. Aqui é a parede. Então, ó, entre a parede e o piso tem um ângulo de 90 graus, tá? Porque se não for um ângulo de 90 graus, a parede pode cair, tá? Então, para ser uma altura do triângulo, tá? É preciso formar um ângulo de 90 graus. Beleza. Então aqui, ó, qual é a área desse triângulo? Esse triângulo tem base 6 e altura 10, né? A altura formou um ângulo de 90 graus com a base, tá? Então vou usar a regrinha. Área 10 vezes 6 sobre 2, tá? Aí, área 60 dividido para 2, que é igual a 30 centímetros quadrados, tá? Bom, gente, então, tudo que vocês precisavam saber sobre triângulos, tá? Vocês viram nessa aula, tá? Valeu, até a próxima.